Muito boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estaremos dentro de instantes dando continuidade ao nosso estudo bíblico na primeira epístola de João. Estamos assim iniciando esse momento ao vivo no objetivo de levar a palavra de Deus até você. E eu gostaria desde já que você tivesse um exemplar da palavra de Deus consigo e pudesse acompanhar juntamente conosco esse estudo da palavra do Senhor. Desde já nós saudamos a todos e desejamos que tenhamos momentos agradáveis aqui juntos, né? Mesmo virtualmente, mas juntos diante da palavra de Deus. Nós estaremos estudando hoje o capítulo 2, a primeira epístola de João, versículos de 7 até o versículo 14. Nós estaremos trabalhando esses versículos, estudando e encontrando certamente lições preciosas para a nossa vida. Nós estamos muito contentes porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que Ele não se ausenta de nós, sua boa mão está estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Gostaria nesse instante de lhe chamar à oração e logo em seguida nós estaremos meditando na palavra de Deus. Curvemos então as nossas cabeças, oremos ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tanto que tens feito em nosso favor. Tu és o nosso Deus, Deus soberano e eterno. Nessa hora, Senhor, nesta hora, Senhor, nós te pedimos que Tu possas nos assistir com o Teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos discerni-la na nossa vida. Dá ao Deus também a possibilidade de aplicá-la no nosso dia a dia, Senhor. Assim nós seremos mais que ouvintes, seremos praticantes da Tua palavra, Senhor. Dá-nos, ó Pai, portanto, a instrução tão necessária para a nossa vida. Sê com os enfermos, Pai amado, estende a Tua boa mão sobre cada vida. Sê, ó Deus, com as famílias que vivenciam o luto, que o Teu consolo, ó Deus, possa alcançar cada coração enlutado, Pai amado. Sê, ó Deus, com aqueles que estão viajando, que possam viajar com segurança, Pai, guardados por Ti. Perdoa as nossas falhas e aperfeiçoa-nos a cada dia para que possamos melhor te servir. No nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 7. Nós vamos procurar ler pausadamente, e até porque em seguida, na releitura com a explicação, fica mais fácil de nós discernirmos bem aquilo que o apóstolo João estava falando. Então permaneça com a sua Bíblia aberta na primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 7, se estendendo até o versículo 14. Assim diz o texto: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Muito bem, vamos então estudar esses versículos que foram lidos. É uma epístola que foi escrita pelo apóstolo João, no final do primeiro século. Ele escreveu essa carta, a data é aproximadamente ano 95 do primeiro século. Nós encontramos então João escrevendo para a igreja cristã. E ele fala a toda a igreja cristã formada especialmente por judeus convertidos ao cristianismo, porém contava já com alguns gentios que tinham se convertido também ao cristianismo. Então era uma igreja já formada não somente por judeus, mas também formada por gentios, por não-judeus, que se converteram ao cristianismo. João então escreve no objetivo de alertar a igreja cristã acerca das ameaças especialmente por meio de falsos ensinos equivocados. Por exemplo, o ensino de que Jesus Cristo não veio fisicamente até nós. Havia então esse ensino no final do primeiro século, de que Jesus Cristo não veio fisicamente. João então combate isso de uma maneira significativa, mostrando que de fato Jesus veio ao mundo fisicamente, ele foi 100% homem, é 100% Deus, e aqui ele esteve nessa perspectiva. João também fala a respeito de amor. Afinal de contas, João é considerado o apóstolo amado, discípulo amado. Ele enfatiza o amor de uma maneira significativa. E nós já começamos a perceber essa ênfase nessa carta, a ênfase ao amor. Vejamos então o que diz o primeiro versículo lido, que é justamente o versículo 7. Ele diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Ou seja, João está dizendo que a mensagem do Evangelho já existia. A mensagem era antiga. E ele diz, vocês sempre tiveram essa mensagem. É uma mensagem que ela está estampada na humanidade. Que mensagem é essa? O amor de Deus, o cuidado de Deus. Lá no início da carta aos Hebreus, nós encontramos que o nosso Senhor já nos falava antes de Cristo. Falava por meio dos profetas, falava por meio dos pais, dos patriarcas, falava de diversas formas. E Deus sempre se revelou de uma maneira amorosa a todos nós. Ele se revela por meio da natureza, ele se revela por meio das circunstâncias, ele se revela através até dos problemas que nós passamos, não é? Há um salmo que eu gosto muito que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é socorro bem presente nas tribulações. Em meio às tribulações nós também recebemos a revelação do cuidado de Deus. Percebemos a sua mão estendida, o seu braço amoroso estendido. Então a grande verdade é que João está enfatizando o amor de Deus para com cada um de nós, que na verdade não é uma mensagem nova. Ele sempre nos amou, ele sempre cuidou de nós. Ai de nós, se não fosse o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele cuida constantemente de nós. Nós encontramos um texto muito belo que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então nós somos sustentados pelo amor de Deus, por sua misericórdia
que não tem fim, ela se renova a cada manhã. João então está falando a respeito disso. Eu não venho a vocês falar, não escrevo a vocês um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio vocês tiveram. Amor, esse amor que precisa ser reproduzido. E aí no restante do texto nós observaremos isso. O referencial é o amor de Deus para conosco. E nós então temos um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento antigo, que se renova também. Nós observaremos mais à frente João já dizendo que é um mandamento novo, porque ele se renova a cada dia. Vamos observar agora versículo 8. Todavia, vamos continuar no versículo 7, a segunda parte, né? Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, uma palavra que vocês sempre ouviram, a palavra do amor de Deus, a palavra do amor que precisa ser reproduzido por cada um de nós, porque o amor é exatamente um dos atributos comunicáveis de Deus, um atributo que Deus se comunica. Então, atributo comunicável merece ser reproduzido por nós, atributo que o Senhor espera que nós desenvolvamos ao longo da nossa vida. O versículo 8 diz assim: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João está associando o amor de Deus à revelação dele na pessoa de Cristo. O que ele está falando? Eu não escrevo a vocês um mandamento novo, e sim um antigo. É o amor de Deus. Porém, esse mandamento antigo se renova, se torna novo. É interessante isso, né? Porque a verdade está nele. Por que João fala isso? Vamos nos lembrar de um dos versículos mais conhecidos dos evangelhos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Você pode lembrar desse versículo e fazer um link, uma ponte até essa colocação de João. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. O que é verdadeiro nele e em nós? É verdadeiro nele e em nós essa nova vida. Isso se torna verdade quando eu abraço essa fé. Isso se torna verdade quando eu percebo que de fato em Cristo eu sou uma nova criatura. É o novo mandamento que é reproduzido através de mim. Aí ele diz, a continuação, porque as trevas se vão dissipando. Com a chegada de Cristo, a manifestação do amor de Deus, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Já brilha. A verdadeira luz que é Cristo em nós já brilha. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo encorajou aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz que deve brilhar. Obviamente eu não tenho luz própria, mas eu posso brilhar a luz que eu vejo em Cristo, né? Eu gosto muito da colocação, ou do exemplo, da relação que há entre o sol e a lua. A lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. E ao refletir a luz do sol, a lua torna as noites mais belas. Assim nós não temos luz própria, mas nós podemos refletir a luz de Cristo. E ao refletirmos a luz de Cristo, certamente nós tornaremos as noites de muitos mais belas. Ao reproduzirmos as virtudes que encontramos no Senhor Jesus,
nós poderemos tornar as noites, as escuridões de tantas vidas mais belas. Assim, Deus espera que a luz venha brilhar através das nossas próprias ações. Versículo 9 diz: veja a relação que há entre a fé cristã e a relação com o próximo. Veja bem, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Não pode existir a história de eu estou na luz, que é o Senhor Jesus, mas eu continuo odiando meu irmão. Eu odeio porque ele é diferente de mim. Eu odeio porque ele pensa diferente de mim. Eu odeio porque ele tem um segmento ideológico diferente do meu. Não existe isso. O amor que temos para com o nosso próximo, ele é resultado da nossa própria relação com o Pai, com Deus. Nada tem a ver com o comportamento do nosso próximo, do nosso irmão. Então, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ele não está na luz. O amor, então, ao próximo, de alguma forma, evidencia que nós estamos na luz, independente da condição do meu próximo, do meu irmão. O versículo 10 reforça ainda a ideia, dizendo: aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Se eu amo meu irmão, eu estou demonstrando que eu permaneço na luz. Eu estou reproduzindo a luz de Cristo. E nele não há nenhum tropeço, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Porque o amor torna a minha vida iluminada, e a ideia é justamente essa. Sem amor, eu estou nas trevas. Nas trevas eu estou sujeito aos tropeços, porque eu estou caminhando uma caminhada insegura nas trevas. Mas quando eu estou na luz, e essa luz que há em mim é evidenciada pelo amor que eu tenho ao meu irmão, tá? Eu estou numa luz que de alguma forma torna a minha caminhada segura. Nele não há nenhum tropeço. Versículo 11, continuando no texto: aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E essa é uma grande verdade. As trevas cegam os nossos olhos. Ao odiarmos o nosso irmão, nós estamos abrindo um espaço da nossa vida para que as trevas possam inundar o nosso coração. Passamos a viver em um contexto de escuridão. Então nós precisamos aprender a amar. Eu lembro do Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, ele orava ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus sabia que eles estavam ali porque eram ignorantes, porque as trevas cegaram seus olhos. Eles eram ignorantes. Então, assim, o ignorante, ele não merece ser odiado. Devemos, portanto, orar pelos que estão nas trevas e não odiá-los. Afinal de contas, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se temos amor, nós sempre amaremos. Se temos ódio, infelizmente, nós também odiaremos. É necessário sempre nós fazermos uma introspecção da nossa própria vida, para saber exatamente o que há no meu coração, porque é do coração que partem as saídas da vida. Um coração cheio de amor vai amar, um coração cheio de perdão vai perdoar, um coração cheio de ódio vai odiar, um coração cheio de vingança vai se vingar. E assim nós estaremos reproduzindo com as nossas ações aquilo que há no nosso íntimo.
As nossas ações é como que um transbordar daquilo que há no nosso coração. As nossas atitudes é como que um transbordar daquilo que há no nosso íntimo. Por isso que João fala a respeito disso. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas. O seu coração transborda de ódio. Ele não está na luz. Aí continua, e anda nas trevas, a sua caminhada é na escuridão. E não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Como nós estamos vivendo um período difícil. Há alguns dias eu escrevi um texto falando sobre o poder destrutivo do ódio. E como temos encontrado relatos de ódio, relatos de vingança, de revolta, inclusive no meio do povo de Deus, daqueles que se dizem crentes, cristãos. É tempo de refletir o que há no nosso coração, o que está transbordando do nosso coração. As nossas ações e reações representam o que há no nosso coração. Nós podemos ser diferentes. O Senhor Jesus Cristo diz que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se nós tivermos amor uns para com os outros. É esse amor que deve nos unir. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos também o nosso próximo. Temos o sentimento de amor vertical, mas o temos também de uma maneira horizontal em relação ao nosso próximo. Que isso aconteça na nossa vida. Então, na verdade, tudo que nós encontramos na Bíblia como sendo uma proposta para aqueles que têm comunhão com Deus, é sempre algo que nos leva a uma vida pacífica, a uma vida de paz, a uma vida de amor, a uma vida de perdão. Palavra branda desvia o furor, a palavra áspera suscita a ira. Então que Deus possa trabalhar a nossa vida para que tenhamos ações e reações que agradam àquele que nos criou, aquele que nos amou, aquele que entregou seu próprio Filho em nosso favor. Muito bem, eu gostaria ainda de estudar um pouquinho com vocês do 12 ao 14. Encontramos algumas coisas importantes, né? João falando, filhinhos, ele tratava aqueles que eram seus filhos na fé, aqueles que eram da igreja como filhos na fé. Tratava com carinho, exorta adultos, exorta jovens. E ele então dá uma palavra de grande edificação para a nossa vida. Vejamos então. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Muito bem. Eu escrevo a vocês porque eu entendo que vocês nasceram de novo, que os pecados foram perdoados. Eu escrevo a vocês porque eu compreendo que vocês farão uma leitura espiritual daquilo que eu escrevo. Fatalmente, o homem natural não compreenderia aquilo que eu declino, mas o espiritual, aquele que teve os pecados perdoados pelo sangue de Cristo vertido na cruz, esses poderão compreender a exortação, a necessidade de andar na luz, a necessidade de amar, a necessidade de perdoar, a necessidade de se identificar com Deus pelo amor. Eu escrevo por isso, porque vocês vivem uma condição de homens e mulheres que foram perdoados, que tiveram os pecados perdoados. E ele fala, vocês foram perdoados por causa do seu nome, o nome do Senhor Jesus, o poder que há no nome do Senhor Jesus, né? Nós somos salvos nesse poder. Na verdade, tudo que nós fazemos é por meio de Cristo, né? Toda a relação entre nós e Deus é por meio de Cristo. Nós, inclusive, oramos no nome do Senhor Jesus. E tudo que Deus faz por nós também é por meio de Cristo.
Tá? A nova aliança é marcada por Cristo, pelo mediador que é Cristo. A antiga aliança era somente Deus e o homem. A nova aliança é marcada pelo mediador que é Cristo. Ele então media a nossa relação com o Criador. É por meio dele que nós chegamos a Deus. É por meio dele que Deus chegou até nós. É importante que nós sempre nos lembremos disso. Jesus Cristo, então, é o nosso mediador para que nós possamos chegar até o Criador. Tá? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os pecados de vocês foram perdoados por causa do nome do Senhor Jesus. Continuando agora ele vai fazendo pausa, mas é uma palavra de edificação a todos nós. Ele diz: pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Essa colocação de pais é uma colocação alusiva àqueles que são mais velhos, não necessariamente na idade cronológica, mas na relação com Deus. Eu escrevo a vocês porque eu sei que vocês têm o conhecimento acerca daquele que é pré-existente, que existe desde o princípio. Aí ele fala a respeito disso. Vocês têm a maturidade suficiente para compreender que o nosso Deus não foi criado. Ele é um Deus pré-existente. Já existia. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Essa ideia a respeito dos jovens, ela faz com que nós nos lembremos a respeito das muitas provas que a juventude passa. Outro dia nós falávamos aqui na nossa igreja. Quantas provações, quantas lutas, quantas tentações a nossa juventude passa. Na escola, na universidade. Eu tenho dito que a mesa de Satanás é farta, né? Mas é uma mesa que contém elementos que conduzem à morte. Então é uma mesa farta que sempre está sendo oferecida, especialmente para os nossos jovens. É necessário vencer o maligno. É necessário amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu gosto muito daquela ilustração que outro dia eu já declinei aqui para vocês, mas é tão oportuno, né? Que é a história lá do Canto das Sereias, né? Aquela história é fantástica. Então os navios eram encantados pelo canto da sereia e eles esbarravam nas pedras e afundavam, naufragavam. E é interessante que Ulisses, da mitologia, ele então colocava algodão nos ouvidos dos seus marinheiros para que eles não ouvissem o canto da sereia. Mas Orfeu fez algo mais nobre, mais belo, mais poético. Orfeu tocava a harpa. E ele então tocava a harpa de uma maneira tão bela que os seus marinheiros optavam por dar atenção ao toque da sua harpa, ao invés de darem atenção ao canto das sereias. Assim, eu desafio a você que é jovem, eu desafio a você que é servo de Deus, ouça o toque belo do Evangelho da Graça e não vá em busca do canto das sereias deste mundo, porque tudo isso é ilusão, tudo isso é fantasia, tudo isso é frustração, tudo isso é vaidade, tudo isso é efêmero. O que vale é nós termos a vida nas mãos do Senhor. O que vale é nós desenvolvermos uma vida na presença de Deus. É isso que João fala, não é? Jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Que você também tenha uma vida vencedora. Que você vença o maligno. Que a cada dia você tenha uma caminhada cristã, sabendo que vale a pena estar nas mãos do Senhor. Que vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Novamente, versículo 14, né? Que é grande, eu vou ter que partir aqui. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Como é necessário conhecer o Pai.
Eu vos escrevi porque vocês têm conhecimento acerca de Deus. Eu tenho dito constantemente, é necessário que nós apresentemos os nossos filhos a Deus. Que nós falemos a respeito de Deus para os nossos filhos. Tantas vezes nós investimos tanto na educação secular, na vida social dos nossos filhos. Ele tem que ter o melhor aparelho celular, ele tem que ter o melhor curso, ele tem que estar na melhor escola, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, ele tem que conhecer o exterior, ele tem que... E nós nos esquecemos do essencial, que é ensinar para eles que existe um Deus. É necessário conhecer o Pai, aquele que nos criou. É necessário que nós jamais possamos privar os nossos filhos daquilo que é essencial, o conhecimento do Pai. Que nós jamais privemos aqueles com quem nós convivemos do conhecimento do Pai. Isso é importante. João fala, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Em outras palavras, João estava dizendo, se vocês não conhecessem o Pai, eu não escreveria para vocês, não. Não valeria a pena. Vocês não compreenderiam a mensagem, porque vocês não conhecem a Deus. O princípio de tudo está no conhecimento de Deus. E é necessário isso. Que nós possamos conhecer a Deus. Que a cada dia busquemos conhecê-lo. Observando aquilo que corresponde aos atributos, às características do nosso Deus. É assim que nós conhecemos a Deus. O conhecemos por meio dos seus atributos. Que conheçamos o Pai. O texto continua, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Novamente, João fala a respeito do conhecimento de um Deus pré-existente, que estava desde o início. Não é um Deus criado pela religião, não é um Deus criado pela mente humana, pelo imaginário humano. É um Deus que existe desde o princípio. Eu escrevi por isso, porque vocês sabem que as coisas que eu vou falar aqui são pertinentes a um Deus pré-existente, que já existia desde o princípio. E finalmente, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Que curioso isso, né? Às vezes nós subestimamos os nossos jovens, os nossos mancebos, os nossos infantes. Vocês são fortes. Vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E essa é algo tão bonito, né? Porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Ainda lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vocês permanecem. A palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus tem um poder de permanecer no nosso coração, criando valores e princípios que o mundo não tem para nos dar. Ela é uma palavra, uma fonte inesgotável de virtudes espirituais. Quando a palavra de Deus permanece em nós, nós então caminhamos de uma maneira sadia espiritualmente. A palavra de Deus permanece em vós. Isso é muito interessante. Nunca nos esqueçamos de ler a palavra de Deus para os nossos jovens, para os nossos filhos, para as nossas crianças. É uma palavra que permanece no coração. É uma palavra que tem poder de permanência na vida. E tendes vencido o maligno. Agora nós encontramos a associação da palavra de Deus que permanece com a vitória sobre o maligno, sobre o mal. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, quando permanece em nós, nos possibilita a vitória sobre o mal, sobre o maligno, sobre as coisas que, de alguma forma, conspiram contra a nossa vida, contra a nossa paz,
contra a nossa família. Que guardemos a palavra, que essa palavra permaneça em nós. Nós podemos vencer o maligno pela palavra. Quer um exemplo bem prático? O próprio Senhor Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, né? Ele usou a palavra de Deus e ele venceu o maligno na tentação. Ele venceu o maligno pela palavra de Deus. Assim também nós podemos vencer a adversidade, as lutas que enfrentamos, as tentações, as provações, pela palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Que a palavra de Deus permaneça em nós e que ela possa gerar valores espirituais na nossa vida. Que essa palavra possa, de alguma forma, produzir em nós uma condição inabalável neste mundo, um mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar a viver neste mundo tão corrompido pelo mal, como luz, como sal, e o Senhor será glorificado por meio das nossas vidas. Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com você e também com os seus. Uma boa noite.